você lida com o seu dinheiro? Sabia que não é preciso ter muito dinheiro para se tornar um investidor? Uma das grandes perversidades do colonialismo foi criar uma barreira entre a população negra e o dinheiro. E isso se consolidou ao longo dos séculos. Mas os ventos estão mudando e o povo preto conquista novos espaços a cada dia. Por isso, o Estação Livre de hoje vai discutir como lidar com as finanças pessoais e como mudar um pensamento para alcançar a estabilidade financeira. O conteúdo do Grana Preta ele vai buscar na fonte qual era a relação das pessoas africanas com o dinheiro. A conclusão pra evitar ando bem vestido, conforme a grana que vem tem me permitido. Hoje em dia se discute o black money, né, que é fazer o dinheiro circular mais entre os pretos. Eu desenvolvi essa metodologia que utiliza músicas de rap e, mais especificamente, a discografia dos Racionais para pensar esse ensino da economia para as pessoas pretas e periféricas. Ao nos reconhecermos como povos tradicionais, nós identificamos que nós precisávamos também de um sistema financeiro próprio. Um banco focado em pessoas pretas e também periféricas, né? Eu devo fazer dinheiro com aplicações. Olha que maneiro se o gueto inteiro receber milhões. E para quem acha que cuidar de dinheiro é coisa do homem da casa, a gente trouxe hoje duas mulheres incríveis para discutir esse assunto. Nina Silva, criadora do movimento Black Money. Boa noite, Nina. Boa noite, Cris. Muito obrigada pelo convite. E Gabriela Chaves, criadora da plataforma No Front, economista. Cris, obrigada, é um prazer estar aqui. Gabriela, já vamos trazer racionais e responda-me, preto e dinheiro são palavras rivais? Com certeza que não, Cris. Assim, essa é uma construção que foi feita no Brasil durante muitos séculos e a gente precisa entender que houve um processo de empobrecimento da população negra. Esse processo, ele continua quando a gente vê, por exemplo, o nível de endividamento das famílias que muitas vezes estão pagando aí 200%, 300% de juros ao ano nas dívidas que elas têm acesso e a gente precisa entender que existe aí todo um sistema que vai empurrar a população negra para o empobrecimento. Mas se a gente olha nas nossas origens, se a gente recupera a história dos nossos antepassados, a gente vê que a nossa história é de abundância, é de prosperidade. O nosso povo gosta de fartura, gosta de ter qualidade de vida. E é isso que a gente está tentando resgatar, né? Não é sobre reinventar a roda, mas sobre como a gente constrói qualidade de vida para o nosso povo. E como construir mesmo, e tendo a população negra, né, Nina, gastando tanto dinheiro, afinal de contas, são trilhões injetados na economia todos os anos. Sim, 1,9 trilhão de reais na economia brasileira, para sermos mais exatas, né, nessa conta. Se a gente for olhar o número de afrodescendentes no país, 118,9 milhões de pessoas, nós estaríamos ainda separadinhos. Se fôssemos um país, estaríamos no G20. Né, tanto em número quanto em importância econômica. Só que o racismo estrutural, ele nos coloca numa burrice econômica para toda uma sociedade. Educação financeira é fundamental. O Estação Livre ouviu o rapper Rincon Sapiência, o DJ Kelly J e o cantor e compositor Russo Passapusso, a montanhista Areta Duarte e a cantora e compositora Margarete Menezes, para saber como é que eles lidam com o dinheiro que eles ganham. Vamos dar uma olhada? A conclusão pra evitar ando bem vestido, conforme a grana que vem tem me permitido. Hoje em dia se discute o black money, né, que é fazer o dinheiro circular mais entre os pretos. Então, isso é muito possível e é muito interessante essa ideia. Money, Congo. Salve. O processo de desconstrução não acontece da noite pro dia, né? E nós, por nossa vez, né, necessitamos muito de se fortalecer, de se estruturar, isso economicamente, psicologicamente, socialmente. Preto informado é sempre perigoso, preto bem trajado, elegante, charmoso. Pago pouco pelos panos, mas sou vaidoso. Pago muito se eu deixar de ser malicioso. O lance da autonomia, da independência,
tem a ver com economia. O mundo gira por conta da economia, né? Então a gente não pode, quanto mais a gente tiver a nossa própria economia, fazer o dinheiro girar entre nós, mais autonomia a gente vai ter, mais independência. Eu acredito ser fundamental cuidar das minhas finanças, porque esse cuidado vai me gerar instrumentos, recursos, para que haja transformação na minha vida, para que haja transformação no meu entorno. Onde aplicar, onde colocar as minhas finanças, no que investir, quais são os resultados que esse investimento vão gerar, qual parte desse investimento ou qual parte dessa remuneração tem que ficar para reserva e o que eu vou fazer com esse dinheiro que está entrando, no sentido de, volto a dizer, garantir aí uma sobrevida e garantir aí resultados para mim, para minha família e para todo o meu entorno. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Para mim, o assunto do dinheiro, do trabalho, do sustento é como uma semente, né? Essa semente tem que gerar frutos que ajudem a gente a quebrar o ciclo, o vício desse racismo estrutural, né? A gente vem de um processo escravista e a gente encontra dentro do trabalho muitas forças que levam a gente ao caminho da escravidão a todo momento. Eu sou do interior da Bahia e quando eu cheguei aqui na capital, sutilmente, em torno das Baianas de Acarajé, isso foi eu me empoderando para ter um entendimento e a preocupação que tem que ser dada tanto a esse sustento, esse dinheiro, quando chega até a gente, né, quanto ao caminho que esse dinheiro vai fazer para libertar novas pessoas. Com certeza que é importante cuidar das finanças, né? Pelo menos a coisa básica a gente tem que saber, principalmente nos tempos de hoje, né? Quanto que está custando tudo, o que se gasta, o que se tem para receber, né? E fazer aquela matemática, né? Para a gente poder conseguir atravessar esses momentos, principalmente quando a gente está num momento mais apertado, né? Já se sabe que existe uma grana, um dinheiro afro aí, né? Que o povo, né? O povo afro-brasileiro é um grande consumidor. Então, essa é a ideia, é a pessoa entender que existe esse mercado e mergulhar nele, né? E tomar cuidado, não gastar mais do que pode, né? Quero muito agradecer a eles por falar de dinheiro, porque eu acho que a gente que é brasileiro, a gente às vezes tem uma dificuldade de falar o quanto a gente ganha, o que a gente faz, onde a gente investe o nosso dinheiro, isso muitas vezes é um tabu. Agora, Nina, o Rincon Sapiência falou ali de Black Money. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre o que seria esse movimento em torno desse dinheiro preto. Bom, super orgulho, né? Ver os nossos representantes culturalmente falando de dinheiro com tanta propriedade. E que bom que a gente está tomando as rédeas também da nossa vida financeira. O movimento Black Money, enquanto movimento, ele pode ser todas as movimentações pretas a partir da emancipação e do fortalecimento intracomunitário, né? São os nossos ILEIs, as nossas igrejas protegendo, apoiando com capital educacional e também com moradia, com capital financeiro, outras pessoas pretas dentro dos nossos tetos. Uhum. Isso é Black Money, é colocar os seus esforços, a sua intencionalidade, o que você tem de riqueza para a sua comunidade. E aí, quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa falar de dinheiro, a gente está falando de propriedade, a gente está falando de poder de transformação e influência. Então, a gente precisa, né, ter as nossas próprias instituições. A legislação brasileira deixou bem esclarecido e não enegrecido, né, desde os tempos escravocratas, que nós não tínhamos um lugar. Nós conversamos com pessoas famosas, mas eles não são os únicos que se preocupam com as contas. Então, a gente foi até a região central de São Paulo saber como é que as pessoas anônimas, as pessoas do dia a dia, que ganham 1, 2, 3 salários mínimos, estão lidando com o dinheiro delas. Oi, Cris, tudo bom? A gente veio pra rua para descobrir se as pessoas estão conseguindo guardar dinheiro, se elas economizam, se elas guardam, se elas têm alguma dúvida. Confere aí. Bom, a minha estratégia para cuidar do meu dinheiro é fazer ele durar até o final do mês, né? Ele durando até o final do mês, para mim, tá ótimo. Eu procuro
fazer o seguinte, ter uma reserva em dinheiro, em moeda, e procuro aplicar dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho. A gente que é assalariado, a gente trabalha para pagar aluguel, né, para comer, e nesse último tempo aí, que tudo tá mais caro, não tá dando para guardar. Como eu trabalho assalariado, né, normalmente faço o controle dos meus gastos mensais, tento sempre guardar um pouco da renda para ter alguma reserva de emergência, mas no momento não estou fazendo nenhum investimento. Aí há um ano e meio a minha noiva estudou sobre isso e consequentemente ela pegou no meu pé para aprender, e aí eu descobri que em um ano sobre finanças eu aprendi a guardar dinheiro e não sabia que eu podia guardar tanto. Eu pegava o meu salário, eu fazia na calculadora as contas que eu ia pagar no mês, e no final quanto sobrava para mim gastar com o que eu quisesse. Não, por enquanto não tá dando para poupar, não. Porque não sobra. Você viu, não importa se preto, branco, homem, mulher, jovem ou mais velho, todo mundo preocupado em guardar dinheiro. Gabriela, eu também estou preocupada em guardar dinheiro, ainda mais nesse momento da pandemia. O que a gente pode dizer para essas pessoas que estavam ali no VT, de que maneira que elas podem começar se vendo como investidor? Porque guardar dinheiro, na verdade, é se tornar um investidor, né? Com certeza, sim. É muito importante, e acho que essa pandemia ela mostrou pra gente a importância de ter uma reserva de emergência. Do nada, da noite para o dia, a conjuntura pode mudar, você pode perder o emprego, pode ter um aumento de preços nos alimentos. Então, a gente precisa criar esse colchão financeiro, que é basicamente um lugar para a gente recorrer em momentos de emergência. Porque durante muito tempo o mercado financeiro foi restrito para poucas pessoas que tinham muito dinheiro. E hoje essa realidade mudou. Existem investimentos onde você pode guardar a partir de R$1. Então, a gente não pode aceitar esse lugar de endividamento. Uma juventude que está ganhando mais que os avós precisa ter essa preocupação com reservar e investir no futuro. E é sobre isso, esse conceito de investimento, ele é diferente do gasto, ele vai te trazer um retorno no futuro. O problema é que a gente vive numa sociedade muito imediatista, que vai falar que a gente tem que ter prazer imediato a todo momento. É just do it, compre isso agora, né? Exatamente. E quando a gente investe, esse benefício ele vem no futuro, mas ele vem porque os juros, eles são quase que um fermento dentro do seu investimento. Ele vai fazer o seu dinheiro crescer. Então, essa que é a lógica da gente investir, a gente conseguir se beneficiar desse fermento que vai fazer nosso dinheiro crescer ao longo do tempo. Muitas vezes se colocam como se fosse, é feio ambicionar, é feio pensar em dinheiro. É feio, mas valia você não pagar, né, o correto para a pessoa que trabalha junto a você, porque você está explorando a mão de obra dele. Isso é feio do capitalismo. Agora, se você trabalha para que o dinheiro trabalhe para você ter os seus objetivos conquistados, para que você se sinta bem e, ao final do dia, do mês ali você possa ter um luxozinho, por que não? E muito legal, Cris, que eu observei que muita gente está com conceitos básicos. Você vê que as pessoas estão procurando, que é essa questão do conceito da transformação digital, né? Muito conteúdo, muito está sendo se falado. E tem essa questão da reserva de emergência. E teve gente que falou, eu preciso saber o que eu gasto e também saber o que eu recebo. E isso é fundamental, porque você sabendo o quanto que entra, o quanto que sai, você consegue reduzir isso, começar a poupar e aí sim começar a planejar onde o seu investimento amanhã, né? E como que o seu dinheiro vai crescer e frutificar para os seus objetivos. Não, e tem uma coisa também nesse tema, que é como é que a sociedade criminaliza o desejo do sujeito negro e periférico. Então, assim, um menino da favela que está usando um tênis caro, isso é socialmente errado, é chamado de ostentação, né? O menino que está usando uma roupa de marca, só que essas roupas de marcas, elas sempre existiram. Isso fica problematizado quando está no CEP errado, quando está na periferia, né? Porque os jovens das regiões centrais, eles sempre usaram. Helicóptero, carro de marca, roupa de marca sempre existiu, mas vira um problema quando está sendo exercido dentro da periferia, quando está sendo exercido por corpos negros. Isso a gente precisa problematizar também. Por que é ostentação quando está na favela e quando está no centro, no bairro rico, não é? Não é ostentação, né?
E a gente volta daqui a pouquinho, mas antes fica com uma dica do humorista Hélio de la Penha. Sugiro que vocês conheçam a Biblioteca Hélio de la Penha, que fica no Complexo do Caju, aqui no Rio de Janeiro. Se você está longe, você pode acessar o nosso perfil no Instagram, @biblioteca-lapena, e ver as nossas atividades. Estou lá bem ativo, bem ligado nas atividades que acontecem lá, sempre sugerindo novas programações e também incentivando a doação de livros. Isso você pode fazer aí na sua cidade. Incentivar as pessoas que leiam mais, que doem livros e, quem sabe, organizar uma biblioteca também. É o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. Estação Livre de volta, falando sobre finanças, falando sobre dinheiro. E mesmo em tempos de recessão, como é o que a gente está vivendo agora, é preciso saber lidar com o dinheiro, seja ele muito ou seja ele pouco. Os termos técnicos da economia podem desencorajar muita gente a saber mais sobre educação financeira. É por isso que a Gabriela Chaves, que está aqui com a gente, criou uma plataforma, a NuFront, que usa as músicas dos Racionais MCs e de outros artistas do rap para ensinar o povo preto e periférico a lidar com a sua própria grana. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e percebi que tinha um conhecimento que simplesmente não atravessava a ponte. Nesse emprego eu percebi que as pessoas elas conseguiam conquistar as coisas através dos investimentos. E quando eu voltava para casa, era só endividamento que eu via as pessoas acessando. Eu desenvolvi essa metodologia que utiliza músicas de rap e mais especificamente a discografia dos Racionais para pensar esse ensino da economia para as pessoas pretas e periféricas. Quando o Mano Brown fala da alegria do parceiro de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, ele está falando de uma felicidade que as pessoas têm em acessar o mínimo de dignidade. Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo, não importa. Dinheiro é puta e abre as portas. Quando a gente pega uma música, por exemplo, como Homem na Estrada, a gente vê traduzido a realidade de milhões de pessoas no Brasil que estão vendendo almoço para pagar a janta. Sim, ganhar dinheiro, ficar requefim. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim. No nem qualquer, um indigente sem nome, sem nada. Um homem na estrada. Em São Paulo, Deus é uma nota de 100, né? Viver com o mínimo de dignidade no Brasil, sobretudo para a população preta e periférica, parece que é impossível. Mas o Racionais e o hip hop, eles trazem pra gente a importância da gente ser protagonista da nossa história. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí, luta é o que eu acho e quero também, mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100. No pré-abolição no Brasil, a gente tem registros de pessoas negras que se organizavam coletivamente para conquistar alforrias. Esse uso estratégico do dinheiro, ele está presente dentro da comunidade negra desde a colonização do Brasil. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar. E dentro dele a favela, são poucos que entram em campo para vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Poupar, nem que seja muito pouco, nem que seja centavos, e se organizar em relação ao futuro, em relação a deixar algo para as próximas gerações, acho que são grandes aprendizados que a gente tem por parte dessas mais velhas.
O caminho é a gente entender primeiro que a gente não deve se acostumar com o endividamento, que o endividamento ele faz parte sim, tá tudo bem você ter um cartão de crédito, você usar o cheque especial no momento de necessidade, mas ele não define você e a sua vida. A gente está falando de ter um relacionamento com o dinheiro livre de culpas, onde a gente consegue consumir, a gente consegue investir no nosso futuro e a gente consegue aí também dormir com a cabeça tranquila, porque não vai sentir culpa com isso. A gente está cansado de cantar morte, a gente está cansado de cantar miséria, a gente quer sim cantar sobre prosperidade, a gente quer cantar sobre luxo, a gente quer cantar sobre fartura, porque a gente não nasceu para miséria, ainda que o sistema tente falar o oposto. Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, que o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. É muito bom poder aprender um assunto que é visto como difícil, porque é difícil a gente lidar com o dinheiro e falar sobre ele, ainda mais com as músicas do nosso dia a dia. E aí hoje, falando sobre educação financeira, eu queria que você fosse um pouco além da receptividade das pessoas lá no curso da Nufront. Sim, o Racionais, assim, ele sintetiza, a obra dos Racionais, ela faz jus ao sinônimo de uma obra de arte. É uma obra que expressa o seu tempo e é uma obra que, pela primeira vez, trouxe o sujeito negro e periférico falando em primeira pessoa, sem a tutela de ninguém. Quando as pessoas veem o Mano Brown falando, cara, não é questão de luxo, não é questão de cor, é questão que a fartura alegra o sofredor. Ele está falando de um lugar que é o lugar da gente entender que a gente está batalhando pelo mínimo. E a gente tem direito de ter qualidade de vida, dignidade, são elementos fundamentais de uma cidadania que é negada pra gente. E é por isso que a gente vai ter aí feitiços com coisas que, no fundo, são necessidades básicas mínimas, assim. O que chamam de ostentação é o nosso desejo por comer bem, morar bem, se vestir bem. É o mínimo da dignidade. Sem luxo, né? Eu quero chamar mais uma pessoa para fazer parte dessa conversa aqui com a gente, que é o economista Gustavo de Paula. Gustavo está aqui com a gente no telão. Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Uma honra poder participar e fazer parte desse programa com vocês. Gustavo, você estava nos acompanhando e acho que você ouviu aí que a Gabriela falou da culpa. A culpa que acompanha a população negra e periférica, né, relacionada ao dinheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso para a gente. O fato de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, de gastar dinheiro, é muito associado à culpa, pela moral que a gente teve ao longo do processo de colonização. E isso, tanto tempo depois, traz danos até certo ponto irreparáveis, que estimulam que a população não aprenda sobre dinheiro, não converse sobre dinheiro, mas iniciativas como a Nufront e o movimento Black Money estão aí trabalhando para quebrar esse estigma. Gabriela Chaves nos ensinou a fazer finanças através da Nufront, mas tem muitos outros influenciadores que estão nessa mesma pegada. A plataforma Grana Preta oferece soluções financeiras para pessoas de baixa renda e é voltado principalmente para a população preta. A grande sacada é criar a emancipação financeira para uma melhor qualidade de vida. Você vai descobrir que também pode ser um emancipade. A Grana Preta é um programa de emancipação econômica voltado para a população negra de baixa renda. Eu escolhi o nome Grana Preta porque é um dos poucos termos da nossa língua portuguesa que associa a palavra preta de uma forma positiva. Que quando alguém fala que vai ganhar uma grana preta, vai ganhar muito dinheiro. Eu tinha muita vontade de compartilhar com as pessoas esse conteúdo de jornalismo econômico. Eu via muito conteúdo genérico, tanto na internet quanto na TV, por exemplo,
falando sobre a Selic, a Bolsa, subiu, caiu, mas isso não necessariamente se conectava com o dia a dia das pessoas. Aqui tem para todo o bolso. Tem para gente que tem 100 mil reais e tem também para quem vai investir um pouquinho em pouquinho cada mês, pensando em construir aí uma reserva. Uma das premissas do Grana Preta é trazer referências ancestrais para que essas pessoas se identifiquem. Que tipo de conhecimentos e tecnologias essas pessoas criaram e trouxeram aqui para nós. Então, o conteúdo do Grana Preta ele vai buscar na fonte qual era a relação das pessoas africanas com o dinheiro. Quer faturar de 500 a 50 mil reais sem sair de casa? O mercado ele é extremamente especulativo. Então depois a gente vai lidar com as outras despesas que não são tão fundamentais assim. Então eu não vou atrás do investidor norte-americano, do cara da bolsa, não. Eu vou trazer exemplos brasileiros, exemplos nossos e legítimos para falar sobre finanças e também sobre empreendedorismo. O Brasil, no passado, tiveram várias leis e regras que impediam pessoas negras de acumular dinheiro, de ter patrimônio em seu nome e até de receber herança em seu nome. E isso gerou uma diferença gigante em termos intergeracionais, onde essas pessoas, mesmo depois da abolição, elas se viram ali sem ter nenhum tipo de recurso e, consequentemente, as gerações que foram nascendo também nasciam sem nenhum tipo de estrutura. Então, já daí já tem esse atraso. O Grana Preta acredita que liberdade de verdade é viver bem. Então, quando a gente vai falar sobre educação financeira, a gente nunca vai orientar ela e direcioná-la para o consumo e para o acúmulo de dinheiro, porque não é esse tipo de educação financeira que a gente acredita. A gente está falando de qualidade de vida. Então, organizar as finanças para que essa pessoa possa ter um dia de descanso, possa ter sua folga, possa ter dinheiro para poder ter segurança financeira, ter reserva para não faltar dinheiro, para ela não precisar se endividar no momento que ela perde o emprego. Para mim, essa é uma das grandes ferramentas para viabilizar a vida. Liberdade de verdade é poder viver bem. Nossa, que frase incrível que a Amanda trouxe ali. E Nina, ela vem de novo com a nossa ancestralidade, que é algo que a gente já conversou aqui no programa, junto com a Gabriela. E quais são as narrativas que a gente constrói já aí ao longo de séculos de relação com o dinheiro, né? O capital nos auxilia a levar esse resgate novamente para esse dito afrofuturo. A gente fala tanto de afrofuturo, mas a gente só pode falar de afrofuturo a partir dos nossos aquilombamentos. E no Front é aquilombamento, Grana Preta é aquilombamento, Movimento Black Money, todas as nossas movimentações desde sempre são aquilombamentos para que a gente possa, assim, respirar tranquilo, para que a gente não precise pensar em dinheiro e pense somente nos nossos resultados, nos nossos objetivos e na nossa possibilidade de sermos felizes, né? Que é o que importa. Gustavo, a gente já falou aqui de todos esses nomes, dessas expressões, taxa Selic, CDI, tudo isso, mercado de ações que dificulta o acesso da população em geral a um entendimento desse mercado. Eu sei que você já trabalhou na Bolsa de Valores e eu queria que você dissesse para a gente, para uma pessoa que hoje tem uma renda de 2, 3 salários mínimos, pensar em investir na Bolsa de Valores é possível? Independente do quanto se ganha do salário, da sua renda mensal, quase todos nós consumimos algum produto de alguma empresa que é listada na Bolsa de Valores, no nosso dia a dia. Então, se a gente pode comprar um produto de uma empresa que é listada, a gente também pode comprar uma ação de uma empresa que é listada, e a gente pode fazer uma sociedade com essa empresa, porque comprar uma ação nada mais, nada menos é do que isso. Você se torna sócio, você se torna sócia da empresa, e cada pessoa que comprar um produto daquela empresa vai estar colocando algum dinheiro no seu bolso. Pode ser pouco,
mas de pouco em pouco a gente chega lá, de pouco em pouco a pobreza é quebrada. Gabriela, quando o Gustavo fala em algumas iniciativas básicas, eu queria que você complementasse um pouco nele, citando quais seriam essas iniciativas que as pessoas podem começar a partir de agora. Sim, o primeiro passo é fazer um diagnóstico financeiro, porque às vezes é o caso da pessoa que está gastando demais, mas às vezes também tem o caso da pessoa que está ganhando de menos do que ela precisa para sobreviver. Então esse diagnóstico começa da gente entendendo qual é o seu custo mínimo de vida. E aí você vai considerar moradia, alimentação e saúde. Essas 3 categorias são a nossa dignidade, o essencial que a gente precisa para se manter. A partir daí, você entendeu, tá bom, então eu preciso desse valor para garantir a minha dignidade. Aí você vai organizar o que sobra. E a gente costuma consumir, recebe o dinheiro, compra uma blusinha, paga uma conta. A gente precisa mudar essa ordem. Primeiro a gente garante o nosso sustento mínimo, o valor mínimo para a nossa dignidade. Depois compra a blusinha. Depois a gente vai fazer os investimentos, pagar as dívidas e aí a gente tem o que sobra, que é o dinheiro que você pode gastar com o que você quiser. Aí pode comprar a blusinha. Exatamente. Depois que investiu, compra a blusinha. Exato. Investir e pagar as dívidas vem antes da gente gastar com consumo excedente opcional. Gente, falar de dinheiro é muito assunto e pouco tempo, mas a gente ainda vai continuar. Depois do intervalo, a gente vai mostrar 2 bancos que trabalham com clientes bem específicos. Estação Livre de volta, te ajudando a organizar as finanças com Gabriela Chaves, Nina Silva e Gustavo de Paula. 34 milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para abrir uma conta no banco. E a maioria dessas pessoas, é claro, negras. Depois de ter um crédito negado, o empresário publicitário Sérgio Al resolveu criar a Conta Black e oferecer um serviço onde os negros não vão encontrar esse tipo de discriminação. O objetivo da Conta Black, atualmente, ela veio justamente com o objetivo de desburocratizar o acesso a serviços bancários. Eles têm as mesmas experiências de qualquer cliente bancário. Ele pode fazer operações como TED, DOC, emissão de boletos para cobrança, que é um banco focado em pessoas pretas e também periféricas, né? Entre becos e vielas, rainha da favela. Rainha da favela. É importante para a população negra num todo ter acesso a ferramentas e o conhecimento por trás de tudo isso, para que ela utilize o seu dinheiro de uma forma para além de política, mas de uma forma mais consciente. Dólar, eu devo fazer dinheiro com aplicações. Olha que maneiro se o gueto inteiro receber milhões. O sistema financeiro, da forma como ele está posto, ele empurra as pessoas para um processo de endividamento. E os números dizem isso muito claramente. 70% dos adultos economicamente ativos estão negativados. A população preta no nosso país, ela já tem esse estigma de relacionamento com o sistema financeiro, com o banco. O meu sonho como Conta Black é impactar cada vez mais pessoas para que elas possam transformar a vida delas e deixar legado para as próximas gerações. É um momento para empoderar, mas também é um momento para mostrar que nós somos uma potência financeira também. Nina, o Sérgio falou ali, a gente precisa quebrar essa barreira, porque a gente, na verdade, o banco nos vê como pessoas que trabalham para esse banco, né? Porque o banco ganha dinheiro que a gente trabalhando para eles, a gente se endivida e o banco vai ficando cada vez mais rico. E ele ainda não nos enxerga, não só como clientes, mas também como potenciais investidores. Qual é a chave para que a gente mude isso? E eu sei que você tem uma iniciativa que também é muito parecida com a do Sérgio. Sim, nós temos aí um ecossistema ainda bem crescente, né, de pessoas pretas trazendo serviços financeiros, serviços digitais, serviços de alavancagem de negócios de pessoas pretas e também para cuidar do dinheiro das famílias negras. Então, não acho que o banco não nos enxergue, não. Eles enxergam sim, porque na hora de travar a gente na porta, são os nossos corpos que são travados. Mas na hora de abertura de conta, principalmente nas fintechs, né, dessas startups brancas que são dos filhos dos antigos tradicionais banqueiros, o nosso dinheiro serve.
Então, a gente precisa entender que muitas das vezes essas fintechs que não são de pessoas negras, elas falam de desburocratização, elas falam de bancarização de pessoas periféricas, mas não tem pessoas periféricas por trás. Então, por que eu vou continuar deixando o que é meu na mão do opressor? Ah, Nina, eu não sou negro, então não posso praticar black money, mas você pode comprar de outras pessoas negras. Você pode investir no Nufront, por exemplo, né? E impulsionar outras pessoas pretas a terem educação financeira. E o The Black Bank sendo, né, essa mola, pensar no empreendimento institucional bancário preto para que nós possamos fazer essa mola do infinito black money, que é o dinheiro preto entrando para empreendimentos negros, empregando mais pessoas negras que aumentam o seu capital de consumo e a sua consciência, que aí também conseguem investir tanto nos seus futuros quanto em negócio de outras pessoas pretas. Então, convido a todos e todas, né, negros e negras, a conhecerem os nossos produtos e serviços. Gustavo, a Nina falou aí do infinito do black money. A gente consegue utilizar esse infinito para mudar essa lógica dos bancos, das instituições financeiras, ganhando com o nosso empobrecimento? Com certeza, e por isso que é tão importante esse bate-papo que a gente está tendo aqui, a iniciativa que o programa tem de trazer pessoas tão boas e que vivenciam isso tão na prática. A ideia não é fazer com que os bancos fiquem pobres, mas também fazer com que a gente fique rico, que a gente, como população, se enriqueça, que o nosso dinheiro trabalhe por nós e não só que nós trabalhemos pelo dinheiro. Então, com certeza, a gente consegue quebrar essa lógica e é necessário, é urgente, é questão de sobrevivência que a gente consiga quebrar essa lógica. Porque é questão de sobrevivência porque o endividamento adoece, o endividamento mata. Então, a gente precisa, o quanto antes e com muita urgência, quebrar esse ciclo. O endividamento mata realmente, né, Gabriela? Os números de suicídios em momentos de crise crescem alarmantemente e a população está aí na ponte dos indicadores de miséria. Como é que a gente consegue lidar com essa situação nesse momento de crise? É fundamental, Cris, que a gente entenda a educação financeira enquanto uma forma de autocuidado, assim. Porque, como você falou, quando as finanças estão mal, e Racionais fala, nada vai bem se os negócios vão mal. Isso impacta a nossa saúde de forma generalizada. A gente precisa também relacionar doenças que são muito altas na população negra, como pressão alta e diabetes, que são doenças que estão relacionadas ao estresse. O estresse de estar devendo, de receber ligação todo dia cobrando, tudo isso reverbera no nosso corpo, então é importante que a gente entenda a organização financeira enquanto uma forma de autocuidado, enquanto uma forma de investimento na nossa saúde, porque muda a forma como a gente se sente em relação ao mundo, né? A gente sair daquele lugar de vender o almoço para pagar a janta, de viver entre o sucesso e a lama. A gente está falando aqui de conseguir construir uma constância e isso se reflete na nossa saúde mental, assim. Então, organizar as finanças, ter a responsabilidade disso é muito importante e reverbera na saúde, com certeza. E a gente vai conhecer agora uma iniciativa que certamente reverbera na saúde. Uma moeda voltada para os povos de santo. Esse é o Banco Grão, que trabalha com uma moeda própria, digital e fortalece as comunidades em torno dos terreiros de religião de matriz africana de todo o país. Ao nos reconhecermos como povos tradicionais, que resistimos, nós identificamos que nós precisávamos também de um sistema financeiro próprio. E o regulador desse sistema é um banco comunitário digital. Por ser um banco comunitário, ele favorece muito a atividade comercial entre os trabalhadores, né, e entre o povo de matriz africana. Favorece pelas taxas, as condições de taxas e pelo auxílio solidário do trabalho do banco. O valor é R$1, 1 grão. 1 grão, R$1. Nós estamos hoje estabelecidos em 13 estados
em torno de 4 municípios em cada um desses estados. É uma condição fácil de trabalhar, porque serve em qualquer celular, não precisa de grande amplitude. Hoje nós contamos com em torno de 600 correntistas. Minha conta, direto para a sua, do Banco Grão, ela é feita na hora, no mesmo momento, sem nenhuma cobrança de taxa. Uns com tanto, outros tantos com algum. Mas a maioria sem nenhum. A importância desse banco é que muitos dos nossos também não conseguem ter conta bancária. Quando precisamos, por exemplo, de um empréstimo, de uma facilidade de negócio, isso não nos é apresentado. Então é nós por nós, como diz o Emicida, né? Vamos se juntar, vamos constituir esse processo. Principalmente isso, dar essa condição financeira, de comando financeiro, de gestão financeira ao nosso povo, dentro das condições do nosso povo. Vamos realmente ter nas nossas mãos o sistema financeiro. Tudo que nós tem é nós. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós tem é isso, uns aos outros. Tudo o que nós tem é uns aos outros, tudo. Nina, você tinha falado no início do programa sobre a importância da gente ter os nossos próprios grãos, as nossas próprias sementes. Você já conhecia essa iniciativa? Sim, conheço. E é tão lindo, né? A nossa ancestralidade tomando posse do que é nosso, porque não temos realmente, quando a gente vê, né, a deteriorização e a luta por manutenção dos nossos terreiros, a gente vê o quanto são depredados pelo Brasil afora, e a gente sabe o quanto custa, né, cada coisa que tem ali dentro e a luta que é o aquilombamento. Então, o fruto do terreiro é esse fruto de comermos em comunhão, né? O orixá come em comunhão, nós também nos fortalecemos, a nossa energia, ela frutifica em comunhão dentro desse solo. Então, nada mais justo do que o nosso dinheiro também frutificar para o nosso benefício. Então, que bom que o nosso povo de terreiro pode, né, se cuidar e axé que prospere ainda mais. Gustavo, você sabe de outras iniciativas parecidas com essa que tenha vindo aí do nosso povo, que venha das nossas periferias? Sim, com certeza. A gente tem trabalhos muito bonitos e muito importantes sendo feitos ao redor de todo o Brasil. E como exemplo, a gente pode citar a agência Solano Trindade, na zona sul de São Paulo, o Banco Palmas, que faz um belíssimo trabalho também no Rio de Janeiro. E por onde a gente olhar no Brasil, tem gente lutando para resistir e para incluir. E a Regina Nogueira, ou Cota Mulange, para quem já conhece, para os íntimos, ela foi a criadora do Banco Grão, que a gente acabou de ver ali na matéria. Ela também trabalha com os povos tradicionais de matriz africana e criou uma relação entre essa população e o Banco Grão. Nós temos uma unidade territorial tradicional, que é esse lugar e que é conhecido como terreiro, como ilê, como barracão, como roça. Esse lugar de resistência. Este lugar, ele vive num bairro, ele vive numa localidade, no município. Esse operador local vai até esse comércio, a padaria, o boteco, o mercado, o que vende a roupa, o que vende a miçanga, o que vende o pano, o que vende a galinha, o que vende o cabrito, que são elementos da nossa dieta, do nosso sistema alimentar. Então ele vai e oferece uma parceria que é qual? Dizendo, olha, nós temos uma fidelidade, compramos aqui e você vai aceitar a moeda grão. Os parceiros, tanto os que vendem para nós ou os que compram de nós, eles sempre vão estar contribuindo nessa circulação da moeda em retorno para a própria comunidade. Então, quando eu digo que o sistema é nosso, eu estou rompendo totalmente com as amarras do colonizador. Eu tomo conta do sistema orçamentário financeiro, eu digo que acredito e confio nos meus, e eu digo que eu posso sim constituir o suficiente para me viver, que eu não preciso explorar o outro para me viver. Então é uma questão ideológica. Que fala impactante. Esse é o capitalismo comunitário. É a resistência de uma população que sempre foi deixada à margem desse sistema financeiro e que acaba encontrando uma saída para sobreviver e prosperar, e sempre em conjunto. Gabi, eu sei que é muito difícil a gente fazer indicação de investimento sem conhecer o perfil, sem saber quanto a pessoa ganha. Mas quem está nos assistindo, ele vai ficar ali com a ideia de onde começar a procurar.
Então, será que dá para a gente pensar aí em 3 possibilidades financeiras para que as pessoas possam ficar de olho e utilizar aí a internet para pesquisar um pouco mais? Sim. A primeira grande opção são os títulos públicos, né? Que é o chamado Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele vai ter aí títulos que você consegue investir a partir de R$30. Olha que bacana. Com taxas que te pagam a inflação. Então, tem lá o Tesouro IPCA, significa que ele vai te pagar a inflação mais uma taxa que ele estabeleceu. Esse é um investimento que já é, por si só, melhor do que a poupança. Além disso, a maior parte dos bancos tem um investimento chamado CDB, que é basicamente você emprestando dinheiro para o banco. É o jogo virando. E aí você consegue também receber uma taxa ali que geralmente também está melhor do que a poupança. E aí a gente tem também alguns fundos de investimento que geralmente são muito vendidos, mas é importante ter cuidado com as taxas de administração, que geralmente são altas. O fundo fala que ele vai te pagar 7% ao ano, mas ele cobra ali uma taxa de administração de 3% ao ano, e isso diminui muito sua rentabilidade. Então, essas 3 dicas são importantes para quem está começando, mas eu digo também, acesse o site da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Esse é o órgão público responsável por regulamentar todo esse mercado de investimento. Então, esse é um site confiável para procurar informação isenta e de qualidade, e tem um monte de material gratuito lá também. Gabi, é interessante também colocar, né, que cada vez mais a gente vê que pessoas pretas... Saiu uma matéria falando que cresceu o número de pessoas negras investindo em criptomoedas nos Estados Unidos. E isso muito querendo um retorno mais rápido. A gente precisa entender também o que é a liquidez. Então, tem tudo a ver com o teu momento de vida também. Você entender qual é a liquidez, qual é a possibilidade e se você vai ter aquilo, se aquilo é algo urgente ou se realmente é um investimento a médio ou longo prazo. E para essas informações eu indico o curso da Nufront. Eu fui aluna no Front. Posso dizer para vocês que vocês vão aprender isso no curso da Gabriela Chaves. Gabriela, Nina, Gustavo, eu quero agradecer a participação de vocês aqui com a gente no programa. Foi muito rico. A gente não só falou de dinheiro, de finanças, a gente aprendeu e a gente plantou uma possibilidade das pessoas se enxergarem no lugar onde elas estão, com o dinheiro que elas têm, para uma melhora de qualidade de vida. E é isso, a gente vai fazer uma pausa rápida e daqui a pouco a gente volta com teatro e hip hop. Estação Livre de volta e o assunto agora é teatro. Eles são responsáveis pela criação do teatro hip hop e pela popularização do slam de poesia. Mas foram despejados da sua sede e continuam fazendo um trabalho primoroso. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos completa 20 anos de atuação, só que quem ganha o presente somos nós. Salve todos, todas, todes. Estou aqui para falar um pouco dos 20 anos do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e da linguagem teatro hip hop. A gente está celebrando isso com um evento que chama Cartografia, a cartografia desses 20 anos, de falar sobre o mundo, sobre o tempo que nos toca viver. Sorri quando tudo terminar. Tem um poema do Núcleo Bartolomeu que diz assim: por vontade de criar se juntaram diferentes. Nós começamos assim. Eu vinha do teatro, o Eugênio vinha do hip hop, onde também se juntaram Roberta Estrela Dalva e Lua Gabanini, 2 atrizes jovens saindo da escola. A gente percebeu que esse negócio dava pano para manga. Assim se fez a vida dia a dia. Minha e as de todas as outras demais. Era assim o procedimento. A chegada do slam dentro do Núcleo Bartolomeu. Na verdade, a Roberta vai para fora, alguém já tinha falado para ela do Poetry Slam, e ela vai para lá e ela volta apaixonada. A poesia falada tomou uma proporção imensa, independente, e é um braço fortíssimo dentro do grupo hoje. 1, 2, 3, Zá! Brasil, aquela em nome da qual tanto homem vira bicho, tanto bandido general. Aquela em nome de quem
a borracha vira bala e policial, homem de bem. Eu acho que um outro momento muito importante foi quando a Lua fez o espetáculo Baderna. A gente estava para perder a nossa sede, né? A nossa sede ia ser demolida, a gente entrou com todos os recursos para tentar que o teatro não virasse um prédio, mas não conseguimos, e nós mesmos demolimos, começamos a demolição das paredes, levantamos o chão e o espetáculo estreou no meio aos escombros. Viver de arte no Brasil é uma corda bamba, é ser um fonâmbulo. Eu posso dizer que o teatro ele está no centro da urgência. Eu falo da lei de fomento, mas tem poucas leis, na verdade, de incentivo. Né? O teatro ele sobrevive e ele tem essa potência porque ele mantém uma coisa muito antiga, que é o encontro entre duas pessoas. Existe teatro sem teatro? Sem público? Teatro que não seja ao vivo? Então, a falta que isso faz é imensa. É muito difícil porque é como plantar no deserto. Para vocês que estão vivos e que os corações ainda pulsam, não esqueçam jamais o lado que estão. Fiquem juntos, protejam uns aos outros e sejam conscientes. O mundo tem que ser igualitário e livre para todos. No Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Isso é real. Enquanto tiver gente morrendo pela sua cor, entendeu? Esse mundo não decola. Denunciar essas urgências, fazer isso com arte, mas a gente não pode não se comprometer com o tempo que a gente está vivendo. E só para ir embora, vamos fazer um final assim, ó. Todo mundo repete junto, igual mantra. Menor, 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 menor. Rapidinho, vai. Menor, menor, vai, gente. Vocês estão falando errado, é menor. Vocês estão falando enorme. Menor, menor, menor. É menor, 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 gente, menor. Um salve para a equipe do Núcleo Bartolomeu pelos 20 anos de resistência. A gente vai encerrando a Estação Livre de hoje. Eu espero que esse assunto tenha ajudado você a se relacionar melhor com o seu dinheiro. Dinheiro é poder e nós queremos o nosso povo totalmente empoderado. Você pode rever tudo isso no nosso canal no YouTube e acompanhar as nossas redes sociais, que sempre tem novidade. Até semana que vem! Huh.